Neste vídeo vamos aprender a utilizar os casos notáveis da multiplicação. Temos dois casos notáveis que utilizamos e que, na prática, são situações que podiam ser resolvidas com a propriedade distributiva, tal como vimos na tarefa anterior. Ainda assim, são situações que se utilizam tantas vezes que é mais rápido e mais prático aplicar as fórmulas que existem para estes casos notáveis. A primeira situação chamamos-lhe o quadrado do binómio e utiliza-se quando temos um binómio, ou seja, uma soma ou uma diferença de monómios elevado ao quadrado. Por exemplo, a mais b elevado ao quadrado ou a menos b elevado ao quadrado. No primeiro caso, o que se faz é a primeira parcela ao quadrado somada do dobro do produto da primeira pela segunda, somada com a segunda parcela ao quadrado. Vou repetir, é o valor do A ao quadrado, mais o dobro, ou seja, 2, vezes o A vezes o B, A vezes B, mais o B ao quadrado, B ao quadrado. Na outra situação é exatamente igual, com a única diferença que é uma diferença de monómios, ou seja, temos um sinal de menos. Portanto, na própria fórmula, esse sinal de menos vai aparecer apenas na parcela do 2 vezes o A vezes o B. A outra parcela continua a ser uma soma, ou seja, A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. E A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Reparem que as fórmulas são quase iguais, com a exceção de uma ser uma soma e outra ser uma diferença. Ou seja, com a exceção de que uma tem aqui um sinal de mais e a outra tem aqui um sinal de menos, que vai fazer com que o primeiro sinal da fórmula na primeira seja mais e na segunda seja menos. Tudo o resto é igual. Muito rapidamente nós costumamos dizer que estes casos notáveis são A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado ou A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Vamos ver dois exemplos em que se utiliza esta situação. Quando temos, por exemplo, x mais 5 ao quadrado. Ora, o que podemos observar aqui é que o nosso A é o x e o nosso B é o 5. Portanto, na própria fórmula que vamos aplicar, sempre que aparecer o A e o B, vamos substituir o A por x, o B por 5. Ora, fazendo essa substituição, obtemos A ao quadrado. Ora, como já vimos que é o x, portanto, vamos obter x ao quadrado. O resto fica igual, mais 2, vai ser sempre mais 2, e depois vezes o valor do A, que já vimos que era x, vezes o valor do B, que já vimos que é 5, mais o valor do B ao quadrado, ou seja, mais 5 ao quadrado. E, portanto, a única coisa que nos falta é simplificar esta expressão. Ora, x ao quadrado já não pode ser mais simplificado, fica na mesma x ao quadrado. Mas a segunda parcela, 2 vezes x vezes 5, toda ela pode simplificar-se. Como é que fazemos isso? Fazemos os cálculos que forem possíveis fazer. Neste caso, podemos fazer 2 vezes 5, que dá 10, x. O x volta a aparecer.
Por fim, temos o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Ora, já obtivemos um polinómio que não tem termos semelhantes e, portanto, está acabado. Temos o nosso polinómio ordenado e reduzido. Ou seja, aplicamos o quadrado do binómio quando tínhamos uma soma. Vamos ver um exemplo em que, em vez de uma soma, é uma diferença. Por exemplo, 3x menos 1 ao quadrado. Ora, neste caso, temos que o nosso a já não é só x, é 3x, e o nosso b é 1. E, portanto, sempre que aparecer a, vamos colocar 3x, sempre que aparecer b, vamos colocar 1. Este menos que está aqui apenas nos vai dizer que o primeiro sinal de menos que aparece é negativo. Ou o primeiro sinal que aparece é negativo. Portanto, obtemos, ora, a ao quadrado, 3x ao quadrado. Como temos um número e uma letra juntos, tem que ficar dentro de parênteses. 3x ao quadrado. Cá está o sinal de menos, porque temos ali um sinal de menos. O 2 fica na mesma, já tinha dito que é sempre 2 vezes qualquer coisa. Ora, vezes o a, ou seja, vezes 3x, vezes o b, que é 1. No final é sempre mais, e agora o b ao quadrado. Como o b é 1, 1 ao quadrado. E agora é só simplificar e fazer os cálculos. 3x ao quadrado, ora só temos que ter cuidado que 3x ao quadrado, o 3 está ao quadrado, o x também. E, portanto, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado não se pode fazer nada, fica x ao quadrado. Menos, ora cá temos o 2 vezes 3x vezes 1. Vamos fazer as contas que forem possíveis fazer e o resto fica na mesma. Ora, podemos fazer 2 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 1, 6. Portanto, fica 6x. Mais 1 ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. Mais uma vez, já temos um polinómio reduzido e ordenado. Portanto, aplicamos o caso notável. Vamos só ver mais um exemplo. Por isso, pode ser 4x menos 1 meio ao quadrado. Ora, quando olhamos para este caso notável, sabemos logo à partida, temos logo à partida que identificar se estamos a usar a situação do sinal mais ou a situação do sinal menos. Ora, observamos logo que estamos a usar a situação do sinal menos e, portanto, é esta situação que vamos utilizar. Ou seja, o nosso A é o 4x, o nosso B é a fração 1 meio. Então, aplicando a fórmula exatamente da mesma forma, temos A ao quadrado, portanto, dentro de parênteses, já vimos, 4x ao quadrado. Menos 2 vezes. Ora, 2 vezes, e agora o A. O A é 4x. Vezes o B, que é 1 meio, mais b ao quadrado. B ao quadrado é uma fração, já sabemos que as frações, quando estão em potências, também têm que estar ao quadrado, dentro de parênteses, e portanto fica 1 meio dentro de parênteses ao quadrado. Ora, nesta situação, vamos voltar a simplificar o que for possível simplificar. Ora, 4x ao quadrado, o 4 ao quadrado, o x ao quadrado, vamos obter
4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. X ao quadrado, x ao quadrado. Não dá para fazer nada. Portanto, obtemos 16x ao quadrado. Já sem parênteses. Menos. E agora temos 2 vezes 4x vezes 1 meio. Ora, 2 vezes 4x vezes 1 meio. Fazemos a multiplicação dos números. 2 vezes 4 vezes 1 meio. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 1 meio dá 8 meios. 8 meios, x. Mais 1 meio ao quadrado. Mais uma vez, 1 meio ao quadrado. Como é uma fração, temos o numerador e o denominador ambos ao quadrado. E, portanto, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Podemos apenas simplificar uma daquelas frações, o 8 meios, o resto fica tudo igual. 16x ao quadrado menos 8 meios, 8 a dividir por 2, dá 4. 4x mais 1/4. E já está, simplificado o mais possível. Temos o segundo caso notável, que é diferente destes, a que chamamos a diferença de quadrados. Ora, este caso notável, a diferença de quadrados, é diferente dos anteriores e utiliza-se quando temos o produto de dois fatores, que são quase iguais. Num temos A mais B e no outro temos A menos B. Ou seja, é tudo igual, excepto os sinais. Um tem um A mais, outro tem menos, entre os dois monómios. E nestas situações, obtém-se uma forma muito simples, que é fazer o A ao quadrado menos B ao quadrado. Daí se chamar a diferença de quadrados. Diferença porque é uma conta de menos, de quadrados porque os dois termos vêm ao quadrado. Vamos ver um exemplo, também para ilustrar este caso notável. Vamos imaginar que temos x mais 7, x menos 7. Ora, esta situação enquadra-se na situação que acabámos de ver, porque é tudo igual, ou seja, a primeira parcela em cada um dos binómios é igual, neste caso é x, corresponde ao nosso A. A segunda parcela também é igual, é um 7, que corresponde ao nosso B, sendo que um tem mais 7 e o outro tem menos 7. Então, fazendo isto, obtemos então o caso notável, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado, que no nosso caso é o x, x ao quadrado, menos, neste caso notável é sempre menos, e agora o 7 ao quadrado. Ora, está quase acabado. X ao quadrado menos 7 ao quadrado. X ao quadrado não podemos fazer nada, fica x ao quadrado menos 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E aqui está a nossa diferença de quadrados concluída. Vamos ver mais outro exemplo. 2x menos 3y, 2x mais 3y. Ora, reparem que temos a primeira parcela igual, que é o nosso A, ou seja, o 2x é o A, e temos a segunda parcela também igual, que é o B. E temos o sinal diferente, menos, mais. Reparem que não interessa se está primeiro o menos ou o mais. Na fórmula eu pus primeiro o mais e depois o menos, mas a ordem é indiferente.
Então, aplicando o caso notável, obtemos o valor do a ao quadrado, neste caso o a é 2x ao quadrado, menos o valor do b ao quadrado, que é 3y. 3y ao quadrado. Ups, enganei. 3y, dentro de parênteses, ao quadrado. Ora, 2x ao quadrado é tal e qual como vimos lá atrás, o 2 ao quadrado, que dá 4, x ao quadrado fica na mesma x ao quadrado. Menos, e agora 3y ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, y ao quadrado, y ao quadrado. Um tem x, outro tem y, já está o mais simplificado possível. Há algumas notas que temos que ter em atenção. Por exemplo, quando temos o caso notável menos 3 mais x, ao quadrado, antes de começarmos a aplicar uma das duas fórmulas que vimos no início, trocamos a ordem para que o primeiro não seja negativo. Ou seja, fazemos x menos 3. O x continua positivo, o 3 continua negativo e aplicamos o caso notável. Outra situação que pode acontecer, os dois serem negativos. Ora, o que é que fazemos quando os dois são negativos? Quando os dois são negativos, é indiferente e podemos pura e simplesmente pôr os dois positivos. Porquê? Porque já sabemos que coisas negativas ao quadrado vão ficar sempre positivas. E na prática, este menos 3 menos x é a mesma coisa que estar menos 1 a multiplicar por 3 mais x. Se não gostarem de ver 3 mais x ao quadrado, podem também trocar a ordem e fica x mais 3 ao quadrado. É indiferente. E aplicam depois o caso notável que vimos no início. Agora é a altura de praticar.